A gente vai apresentar um pouco para vocês desse último trabalho que foi feito recentemente, uma instalação aqui em Gravataí, uma XP550. Então, uma planta completa, onde composta com central dosadora fabricada pela gente, misturador, esteiras, a XP550 em linha e também tem o sistema de polarização automático. Então, é uma planta bem completa, onde a gente pode estar demonstrando para vocês todos os componentes, né, e a forma que trabalha, e para as pessoas de fato entender, né, como a nossa linha é composta, como ela é compacta, as opções que tem e a simplicidade da logística de trabalho dela. Apresentando um pouco para vocês aqui que tem a parte do depósito de agregados, então o cliente iniciou a obra, né, as baias, e vai estar cobrindo na sequência, na cobertura, para que os agregados fiquem de fato uma área coberta, que isso é o essencial para toda a fábrica de blocos, né? Claro que a gente entende que muitas delas não é possível com esse espaço, esse arranjo, mas de fato quem tiver possibilidade, preparando, né, os agregados para não fazer mistura grão-américo deles, e também com a cobertura para evitar a chuva, principalmente aqui na nossa região sul, vamos falar assim, que nessa época do ano, principalmente no verão, as chuvas são com forte incidência, então acaba atrapalhando bastante o processo produtivo. Vocês vão ver aqui de fato em loco, a nossa central de agregados, que ela está com depósito de areia que eles utilizam aqui na região, está pingando água, certo? Por quê? Porque a areia não está bem armazenada, certo? Ficou exposta à chuva. E por ela absorver muita parte de umidade, né, e a difícil drenagem da mesma, acaba acumulando, atrapalhando o processo produtivo do equipamento, onde vai a questão de variação de umidade do traço, transtorno na questão de enchimento do molde. Mas vamos mostrar isso de fato para vocês aqui em loco. Aqui está a nossa central de agregado, uma central de dosagem de 4 cubos. O sistema de pesagem dela é um sistema de pesagem com cela de carga ou esteira balança, como também conhecida por muitos, né? A gente utiliza de 6 pontos de coragem da esteira dosadora, onde eu tenho 6 celas de cargas divididas em 3 pontos na linear para fazer a composição do peso. Tem uma central que ela é confeccionada e projetada para 18 metros cúbicos de agregado, sendo que o cliente, por ter instalado ela dentro do galpão e não ter área de altura, vamos dizer assim, certo? E para a carregadeira com a altura necessária para o carregamento das cubas extensoras, ele está utilizando só a parte de projeto da central base, onde ocupa aí 5 cúbicos por cuba. Depois a gente vai mostrar para vocês também, que tem os extensores aqui na rua, né, para vocês entenderem o que é o extensor, por que é utilizado, como daria para ser utilizado e as vantagens também de utilizar os extensores na central dosadora. Vantagem, com certeza, movimentação de pá carregadeira, ok? A questão dos extensores possibilita você colocar a central enterrada, nível abaixo, nível zero do solo, possibilitando com que o próprio caminhão que chega com o agregado já bascule direto na central dosadora, não necessitando, vamos falar assim, full time, né, da pá carregadeira para fazer a questão do enchimento das cubas. Nesse conceito, de fato, ele precisa ou vira escravo, vamos dizer assim, da pá carregadeira fazer o abastecimento. Diferente se fizer a cuba enterrada. Dando continuidade, né, uma esteira transportadora, conhecida por todos também. Aqui nós temos o misturador. O misturador salientando, né? É o misturador da linha da WM, de um parceiro nosso. Misturador planetário, capacidade de carga de 1.500 kg de agregado, fora cimento, água e aditivo. A Gervase detém do misturador de duplo eixos, que está vindo para o Brasil aí no próximo ano, fabricado já pela Gervase Brasil. Mas, nesse momento, devido a custo de importações e tudo mais, né? A viabilidade se torna para o misturador planetário, fabricado pela WM. A gente tem a possibilidade da automação do misturador, onde temos dosagem de aditivo, dosagem de água, balança de cimento incorporada, toda a parte de automação, de controle de tempos de pesagem, tempos de mistura, quantidade de água, quantidade de aditivo, tempo de descarga, muito básico isso no misturador, certo? Mas ele oferece tudo isso, né, de forma simples, econômica e eficiente. Seguindo aqui, esteira transportadora, né, que leva o concreto até a máquina. Possuímos também o silo de cimento, né, cimento a granel, vamos falar assim, fabricado pela Gervase Brasil também. Então, silo de cimento. Lá na parte superior, a gente não vai subir lá, que eu também tenho medo de altura, né, claro, mas temos lá o filtro manga, ok? Temos uma válvula de segurança, o tubo de enchimento com mangote e a rosca helicoidal para abastecer a balança de cimento do misturador. Capacidade de 90 toneladas desse silo. Mas temos aí silo com 50, 70, 90. Isso é interessante falar sobre a capacidade do silo de agregados, porque quando você opta em comprar um silo, vamos lá, 70 toneladas, vocês sabem que comumente uma carreta de transporte traz aí 35 mil quilos de cimento, ok? Então 70 você não consegue colocar duas completas no silo. Por isso que o pessoal acaba optando por 90 toneladas, onde coloco duas carretas que dão 70 mil quilos, ok? E ainda fico com 30 sobressalente. Então, consumir 20 mil quilos, eu já consigo botar uma outra carga sobressalente no silo, ok? Então, os 60, 70 me limita a essa condição de carga e abastecimento. Aí vamos lá, né? O nosso sistema de
movimentação do material é o sistema com multigarfo. Uma pessoa chama de rack, outras gaiola, outra multigarfo. O multigarfo é o nosso nome técnico, né, que a gente utiliza para tratar desse sistema. Uma estrutura metálica com um suporte fixado diretamente na empilhadeira, onde você faz a remoção das lanças originais da máquina. A gente dispõe de um projeto, ou também fabrica para quem tiver necessidade, o suporte e o multigarfo, da mesma forma. Podemos fornecer, mas também temos a possibilidade de fornecer o projeto para o cliente fabricar, enfim, confeccionar, né, no seu local próprio, ou com um caldeireiro de confiança. Então isso tudo a gente acaba viabilizando para o cliente. Vamos dar uma olhada no multigarfo, então, que está recheado de bloco fabricado aí ontem. Então é nesse princípio, né, que fica armazenado as bandejas e os blocos do novo multigarfo, disposto de 3 bandejas por nível, 18 bandejas no total. É essa modulação que a gente fabrica, porque o nosso elevador, né, ele já é confeccionado e fabricado, projetado com essa carga de blocos. Aí o pessoal me pergunta, Sérgio, por que 18 bandejas e não 22, 23, 25? Por quê? É devido à capacidade de carga da empilhadeira. Então ele é dimensionado com 18 bandejas, 7 blocos por bandeja, considerando o peso das bandejas e mais multigarfo, torna-se a capacidade ideal de 3 toneladas para a empilhadeira. Se eu adicionar 3 bandejas a mais, é possível? Para mim, o projeto é possível. Multigarfo, fazer mais alto, é possível. Agora vai esbarrar na questão da empilhadeira com maior capacidade. Reflete maior investimento para o cliente, menor mobilidade da empilhadeira, porque a empilhadeira é maior, com rodado duplo, geralmente. Esse seria a melhor composição e o melhor volume, vamos dizer assim, de produto agrupado, né, para transporte e movimentação. Então, essa é a nossa XP 550. É uma máquina que é um projeto de 1992, que já está consolidada. Isso é o interessante e o alvo da engenharia de robustez e eficiência. Se a gente possui um projeto de 92 que está ainda produzindo, claro que melhoria na parte de automação, melhoria na parte de tecnologia, mas o projeto em si é o mesmo. Projeto italiano, fabricado no Brasil, máquina com uma estrutura parruda, resistente, robusta, mecanicamente simples, com fácil manutenção. Quando se fala em baixo custo, não se fala em troca de peças, se fala em velocidade da troca de peça. Também. Por exemplo, a gente sabe que um rolamento que trabalha no meio do concreto da gaveta, ele vai danificar, ele vai ter desgaste. Mas a questão é, quanto tempo você leva para trocar um rolamento? 5 minutos? 10 minutos? Ou você leva o dia todo para trocar um rolamento? Isso é pensado e isso é engenharia, certo? É isso que a máquina é concebida, é por isso que ela foi construída e é por isso que ela sobrevive, né, por esses longos anos e ainda é fabricada e ainda é comercializada. Eu posso falar para vocês que ela está acima de muitas máquinas que a gente vê por aí também. A mesma máquina fabricada na Itália, fabricada no Brasil, mesmo projeto, mesma tecnologia, mesmos componentes, mesma automação, fabricada aqui, isenta de imposto de importação, com assistência técnica no Brasil, peças de reposição no Brasil. É um ponto importante também salientar as peças de reposições. A gente ouve em comentários por aí, você vai comprar Gervase, você não possui peças de reposição de estoque. Então assim, convido a todos que estejam nos assistindo para visitar a nossa fábrica. Vão lá, veja nosso estoque, veja nosso almoxarifado, conheça a máquina, converse com o nosso consultor de vendas e você vai ter certeza do que eu tenho no Brasil e o que eu não tenho no Brasil. Essa, por sinal, é a 15ª máquina instalada no Brasil, da XP 550, aqui em Gravataí. Temos outras, né, que estão em fase de instalação, mas instalada de fato, essa é a 15ª máquina, ok? Uma Gervase, para quem não sabe, está no Brasil aí há praticamente 3 anos com fábrica própria, né? Então isso é muito satisfatório para a gente, né? Uma quantidade expressiva de máquinas instaladas aí em tão pouco tempo, vamos dizer assim, ok? Isso sem contar da linha da XP 350, né? A gente tem aí inúmeras máquinas instaladas para o Brasil também. Você pode perceber que não tem ponto de graxa, lubrificação, nenhum local aqui. Então as buchas são autolubrificantes, isso me dá, né, uma vida útil longa pro meu equipamento. A parte de movimentação de gaveta, extremamente simples, com rolamentos combinados também e perfis específicos, né? Importante também salientar a vocês que o nosso equipamento ele não possui um trilho de deslocamento de suporte para a gaveta. A gaveta é suspensa, ok? Então, se vocês olharem aqui na parte frontal da máquina, se verifica claramente que nós temos o conjunto gaveta alimentador e agitador, certo? Totalmente isolado da máquina. Ou seja, quando a gaveta está na frente fazendo o enchimento, o carregamento do molde do produto, né? Eu não tenho vibração sendo transferida para ela. A vibração, o que acontece? O que ocasiona? Ocasiona a questão da aceleração do processo de cura do concreto. Então, quanto mais vibração eu tiver direcionando para o concreto sem estar prensado, vai me atrapalhar enchimento, atrapalhar a questão de acabamento. Enfim, tem vários pontos, né,
que prejudicam o produto. A gente tem aqui a parte do silo, né? Totalmente isolada também do conjunto máquina. Então eu não transfiro vibração da máquina para o silo. E a gente tem um sistema que é patenteado, o Gervase, podemos falar assim, que é um monobloco traseiro, onde toda a parte do conjunto, silo, gaveta e agitador, né? Ele é totalmente independente da máquina. Então, muitos equipamentos por aí, quando você vai efetuar uma troca de molde, por exemplo, de piso para bloco, que é a maior diferença de altura da grelha, se faz necessário ajustar a altura de silo e a altura de gaveta. Aqui não, aqui é um único conjunto monobloco, como eu falei anteriormente. Então, na troca de molde, você sobe ou desce e tudo desce junto, acoplado, num único bloco, certo? Então você não tem problema de ficar ajustando a altura de silo, né, após a troca de forma. Se tratando então, falando um pouco da parte do conjunto hidráulico da XP550, primeiramente que a gente usa todos os componentes Parker ou Atos, que são marcas consolidadas do Brasil, né, e não são válvulas comuns, são válvulas com o spool, o êmbolo, com uma precisão diferente das válvulas encontradas no mercado. Para quê? Para ter velocidade de acionamento. Aí tratando para a parte de acionamento, da nossa bomba hidráulica, a gente tem uma bomba hidráulica Parker, com controle de pressão e vazão, onde faz o quê? Ela me permite ajustar os movimentos de gaveta, prensador e molde, e agitador de gaveta também, tendo ajuste de pressão e vazão. Diferente da nossa linha XP350, que é uma máquina similar a essa, lá nós temos controle apenas proporcional de pressão. Aqui a gente tem pressão e vazão, então você consegue ajustar velocidade e recuo de gaveta, descida e subida de prensador, subida e descida de molde, como também velocidade e pressão do agitador. Quando você vai fabricar um bloco de concreto, você sabe que tem um volume X de concreto dentro da gaveta. Então você necessita de uma força Y para movimentar o concreto e fazer o enchimento da forma. Diferente de um produto, de um paver, você tem um volume de concreto extremamente reduzido na gaveta. Não se faz necessário aquela mesma força, aquela mesma pressão. Então a gente ajusta a pressão, ajusta a velocidade para quê? Apenas necessário é fazer o movimento adequado para a máquina. Isso me reduz custo, me baixa consumo de energia elétrica, baixa consumo de manutenção, aumenta a vida de rolamento e todos os componentes que estão em torno que faz esse movimento. Mas, de fato, é isso que eu quero mostrar para vocês. Uma máquina extremamente forte, robusta, com troca de molde rápida, tecnologia, automação, hidráulica de alto nível, disponível no Brasil para vocês, fabricada pela Gervase Brasil. E eu não podia deixar de ressaltar e apresentar para vocês a câmara de cura. Vamos falar assim, esse é um cliente que não é do segmento, ele iniciou agora a fabricação de blocos de paver, ele tem empresa de engenharia, mas olha o planejamento que ele fez, uma câmara de cura totalmente fechada, totalmente isolada, onde muitos dos nossos clientes ou clientes parceiros não possuem. Então você olha a eficiência desse processo. Se vocês perceberem, o teto está todo cheio d'água, todo gotejante. Isso é material de ontem. Hoje pela manhã, quando ele chegou aqui na fábrica, era praticamente impossível permanecer por mais de 5 minutos aqui dentro. Por quê? Calor, a reação química do cimento e umidade. Pessoal, quem puder construir algo parecido com isso, siga como exemplo. E agora vamos falar do sistema mais falado no Brasil devido à questão de falta de mão de obra, ociosidade de máquina, perdas de produção e tudo mais. A paletização. Hoje, como todos conhecem, também existem vários sistemas de paletização espalhados ou conceitos no Brasil, com várias formas de engenharia, várias formas de tratamento, várias formas de construção. Mas a Gervase traz também um projeto consolidado, com mais de 30 anos praticamente, ok? Claro que reformulado, sempre melhorando a questão de tecnologia e automação. Sistema cartesiano, onde eu tenho a possibilidade de paletizar bloco, paver, meio fio, qualquer produto que seja, um equipamento onde eu não tenho um problema de rompimento de blocos com baixa resistência, por exemplo, um bloco recém-produzido com menos de 24 horas, por quê? Eu tenho ajuste de pressão e pré-carga das garras, consigo paletizar piso de 10, de 8, 6 centímetros, o piso de 6 é um karma para o povo brasileiro, para o fabricante, tem uma dificuldade imensa na questão de paletização, o sistema funciona bem, é um sistema comprovado, e aqui, gente, você trabalha aí com uma pessoa só de material paletizado, sistema de paletização automático, eu tenho um empurrador lá atrás que faz a modulação do material, então não importa se a minha máquina faz 7 blocos, faz 8 blocos, faz 5 blocos, eu consigo modular conforme o formato do pallet que você tem na sua fábrica. Tem uma esteira evacuadora que não trava o meu sistema de paletização assim que forma o pallet, ela evacua, cabem 4 pallets sobre essa esteira. Tenho a parte de tomada de pallets vazio, então, Saíl, eu preciso que o pallet seja padrão? Não preciso que o pallet seja padrão.
A máquina detecta a altura do pallet, ela abre com 1.400 milímetros, toma o pallet e coloca na posição de palletização, ok? Então, não precisa de pallet padrão, nem com altura, nem com relação dimensional. O limitante seria abaixo de 1.400 milímetros na largura e comprimento do pallet. Eu acredito que isso no Brasil nem exista, porque os caminhões aí ficaria inviável a parte de carregamento.